Psicografia de Mãe Maria. Quando eu estava encarnada como Maria, eu também estava no esquecimento da história do meu espírito, assim como estão todos vocês encarnados, e o que me direcionava era somente a minha fé. Antes de nascer como Maria, meu espírito foi preparado para tudo o que eu iria passar de bom e de ruim nesta matéria. Mas quando nasci aqui, tive as lembranças apagadas e apenas minha fé plena em Deus me guiava pelos caminhos certos e me inspirava a fazer as escolhas favoráveis para a realização de minha missão. Assim, percebendo as inspirações do Pai, eu concebi Jesus, eu o protegi e o criei com a certeza de que havia um espírito com importante missão dentro dele. Quando Jesus ressuscitou, ficou um pouco de tempo com seus discípulos e depois partiu. Mas comigo não. Comigo ele ficou mais tempo. Ele continuava aparecendo para mim como se vivo estivesse. Ele me visitava de vez em quando e nessas ocasiões ele me orientava, pois sabia da missão que o Pai planejava que eu cumprisse com a humanidade. Eu morava sozinha em uma casa onde hoje vocês chamam de Turquia. Era uma casinha de campo que ficava não muito longe e nem muito perto da cidadezinha, e os vizinhos ficavam distantes. Às vezes eu recebia visitas de João, de Lucas e de Jesus, que eu conseguia ver como se encarnado estivesse. Imaginem, filhos, eu encarnada, ouvindo ele contar de todos os trabalhos espirituais que eu teria com a humanidade pelos próximos tempos. São muitos os espíritos que você vai cuidar, mãe, dizia Jesus me contando detalhes dessa missão. Eu sentia em meu coração que as palavras dele eram verdadeiras. Por isso, naquele tempo, encarnada mesmo, eu aceitei a missão de amor para e com vocês que realizo até hoje e que Deus me propôs ainda na carne. Para cumpri-la, eu tive que abdicar de algumas coisas, por exemplo, abdicar de companhia. Eu morava sozinha. José já havia desencarnado, assim como Jesus. E mesmo eu amando a florestinha em que morava, me sentia só e não podia ter nenhum outro relacionamento amoroso, pois como Jesus havia me explicado, se eu tivesse um outro casamento, minha missão poderia fracassar, pois para que eu pudesse ser lembrada, era preciso atravessar séculos da cultura humana que colocava a relação sexual como algo impuro e errado, mesmo dentro de um casamento. Então, para o trabalho que vim realizar ter sucesso, era preciso que eu abdicasse de companhia e vivesse sozinha até o dia do meu desencarne. Felizmente, tive êxito na missão por ter aceitado passar todo o sofrimento que passei na matéria. O que quero lhes explicar com essa parte da minha história é que Deus traz orientações em nossos corações quando nos encontramos em momentos de tomada de decisões. Para escolher certo, é importante ter fé nele e entender uma lei natural, que é a lei do renascimento-morte e assim por diante. Pois para escolhermos o caminho que Deus planeja que sigamos, às vezes temos que ter coragem de deixar coisas, fases, conceitos ou hábitos importantes para nós irem embora, a fim de que o novo possa se instalar na nossa vida. Eu nunca me arrependi de ter aceitado viver os planos de Deus para mim, mesmo tendo que ter abdicado de tudo o que foi preciso eu deixar morrer. Assinado Mãe Maria.